Eu queria sempre retribuir para minha comunidade aquilo que eu não consegui e aquilo que eu conquistei até agora. Eu sempre me perguntava como é que eu ia fazer isso, entendeu? E, e aí, o que que eu fiz? Eu fui para os Estados Unidos e eu volto com essa sensação de retribuir de forma genuína aquilo que eu não conquistei. E aí eu falo, como é que eu vou montar isso? Como é que eu vou montar isso? Aí veio a pandemia. Então E aí o processo de inicialização foi durante a pandemia. Foi no foi início da durante a pandemia. pandemia. A Foi no gente início da cria em pandemia. 14 de abril o SOS Vila Vintém, de fato. Mas só que às vezes era para uma ação pontual. Entendeu? Como é que a gente ia criar um movimento que começou de um movimento tão forte assim, hoje é consolidado, mas como é que a gente vai iniciar? E aí, em 2020, eu sento com grandes empresários, pessoas físicas que querem doar, apresento um projeto. Isso muito da ideia que eu tive na perspectiva de estar lá em Harvard e MIT, conversar com grandes pessoas, grandes de poderes públicos, também grandes ativistas e também levar nossas ideias bacanas. Como é que a gente ia criar um movimento que ajudasse a minha comunidade? E aí eu volto, aí veio pandemia, e aí foi. A pandemia foi um momento, foi um start para só evidenciar mais ainda as necessidades da favela. De falar às vezes assim, ah, a favela não tinha nada, mas a favela não tem nada há muito tempo. Nada no sentido, às vezes, de ter muitas pessoas de vulnerabilidade social, políticas públicas eficazes não chegam na comunidade. Mas como é que a gente vai criar um movimento de chega, sabe, de a gente botar só a culpa no Estado, Estado, Estado. Eu crio o SOS Vila Vintém para não ficar naquela mesmice de só reclamar. Porque, irmão, é muito fácil hoje a gente sentar na nossa cadeira e a nossa boa comida e começar a reclamar. O que a gente tem feito na prática para essas coisas mudarem? E aí foi muito disso que eu saio com aquela expertise que eu crio lá fora e também junto na startup que eu fazia parte, que era de cultura, que eu crio o SOS Vila Vintém. E a ideia do SOS Vila Vintém parte quando eu fui para os Estados Unidos, eu crio uma vaquinha virtual. Eu não fui diretamente contemplado com o prêmio do Desafio Tech Rio. E aí eu me lanço na internet para conseguir arrecadar visto, passaporte, para estar junto aos Estados Unidos. As pessoas ali conheceram também de fato quem era o Davi. E aí eu lembro que foi muito bacana essa história também da vaquinha. Eu chego para minha mãe em casa, eu falo assim, pô, mãe, eu vou fazer uma vaquinha para ir para os Estados Unidos. Ela fala, meu filho, tu não sai da Vila Vintém, como é que tu quer ir para os Estados Unidos? Tá sonhando muito, tá sonhando grande. Eu falo, não, eu vou me lançar. Eu pego um vídeo, pego, na verdade, a câmera do meu celular, faço uma selfie, eu falo o meu propósito de estar junto nos Estados Unidos com aquela equipe que já estava formada no Innovation Camp, que foi o pessoal lá da minha escola que tinha ganho o desafio. Como eu ajudei diretamente, e como eu havia dito, eu era um favelado de muita referência na minha escola, eles falam assim, Davi, você tem que fazer parte desse grupo que vai viajar para os Estados Unidos. É uma forma da gente te presentear. Eu vou para os Estados Unidos, eu lanço essa vaquinha virtual, eu consigo os donativos todos para custear visto, passaporte, hospedagem, e aí eu volto com a cabeça fervilhando, que eu tinha para mim que eu não queria só colocar minha foto que eu fui para os Estados Unidos dentro do meu quarto para falar que estive nos Estados Unidos. Eu quero ajudar a Vila Vintém da maneira que eu posso. E aí, no mesmo time, eu crio um outro vídeo para as pessoas doarem uma quantia de um vale compras que eu montei de R$ 100 para estar ajudando bem na pandemia as pessoas em vulnerabilidade social. O que eu criei? O SOS Vila Vintém, ele nasce da perspectiva de você criar uma moeda local. A gente mapeou junto à Associação de Moradores em 2020, em 14 de abril, as famílias que estavam em extrema vulnerabilidade social, sobretudo que não tinha renda naquele momento, que era um critério de avaliação do governo federal para a pessoa ganhar um auxílio emergencial. A gente fala, a gente quer contemplar o máximo de pessoas, entendendo a necessidade e particularidade de cada uma, que tinha aquele bordão de fique em casa. É que a gente vai prevenir também a nossa saúde. Foi aí que eu criei um vale-compra de R$ 100 e a gente conseguiu com esse vídeo meu na internet, no início do SOS Vila Vintém, R$ 10.500. Desses R$ 10.500 a gente reverteu tudo em vale-compra de R$ 100 para dar para essas pessoas que a gente tinha mapeado para gastar no próprio comércio da comunidade. A gente entendeu mais ainda que o comerciante pequeno, por exemplo, seu Carlinho, ele ia sofrer muito por conta daquela crise sanitária e econômica que o país estava vivendo. Guanabara, por exemplo,
Tomara que o Guanabara não veja isso para não cobrar royalty da gente, tá? É verdade. Não ia sofrer tanto com as crises, as grandes empresas não iam sofrer no ramo alimentício, mas só que o comerciante da comunidade ia sofrer. E a gente até de entender, de botar a Vila Vintém como potência e gerar a economia local, a gente cria esse Vale Compras, dá para esse morador para ele reverter aquilo e no comércio da comunidade dele, ver na despensa dele o que ele de fato está precisando. A gente entendeu que uma cesta básica às vezes não comportaria, entendeu? Inicialmente, porque às vezes tá precisando de uma mistura básica, às vezes uma carne, algum macarrão, e às Uma vezes proteína não, que normalmente às isso na vezes não cesta vem numa básica não vem. básica, entendeu? E aí a gente criou esses Vale Compras, 105 Vale Compras inicial para criar o SOS Vila Vintém. Detalhe que foi muito aprofundado nos valores da QR Culture, a startup que a gente leva a ideia para os Estados Unidos. E eu lembro perfeitamente que eu falei assim, eu quero dar uma contribuição relevante para minha comunidade. E aí eu volto, crio assim, essa ação pontual, pode-se dizer assim, do SOS Vila Vintém, e a gente faz essa ação. Detalhe que a gente não fez só o Vale Compra, a gente fez um gabinete de crise. Estava conscientizando os moradores da Vila Vintém sobre o uso de máscara, de álcool em gel, questão que era importante de ficar em casa. A gente foi muito além do que eu pensei. E a gente teve um feedback importante dos moradores, falou assim, Davi, está se despertando um grande movimento aqui na comunidade e a partir do SOS Vila Vintém. Não para com isso. Vamos além. Vamos fazer acontecer para outros moradores serem contemplados, outras famílias serem contempladas. E a gente tem um histórico importante, que foi na minha cabeça uma ação pontual de retribuição daquilo que eu havia conquistado a nível de conhecimento até no exterior do país, para a gente criar esse projeto. E aí a gente inicialmente ajuda mais de 600 pessoas diretamente, 105 famílias diretamente na Vila Vintém, e aí a gente abastece quase 3 comércios, deixando esse valor, esse donativo arrecadado pelas pessoas na internet na Vila Vintém. Ou seja, a gente, com uma tática de guerra do bem, a gente consegue abastecer a despensa do comerciante local, a gente consegue, com a nossa meta, o nosso objetivo principal, que era ajudar as famílias em vulnerabilidade social, e a gente preza pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, que é dando Vale Compras enquanto voluntários, para nessa tática levar o alimento para quem estava precisando. O SOS Vila Vintém, ele nasce dessa perspectiva de fazer com que a gente abasteça o comércio da comunidade, desenvolva o comércio da comunidade, e ajude as famílias de vulnerabilidade social, e a gente preza pelo nosso trabalho de voluntariado, que é exercer nosso papel enquanto morador de comunidade e ajudar nossos pares. Esse que é o SOS Vila Vintém.